Olá, amigos industriais, colegas. Eu gostaria de apresentar agora uma breve avaliação sobre o crescimento da atividade industrial, em especial da atividade, das possibilidades de crescimento da atividade industrial catarinense. Olhando para esse primeiro gráfico aqui, a gente vê o volume de produção de setores selecionados da indústria de Santa Catarina. Então, o que a gente nota ali? Tem o início, né, de 2019 e depois tem aquele grande vale ali que quase todas as atividades caem, que é exatamente o início da pandemia, não é? Depois a atividade produtiva volta forte e encontra um pico muito próximo ao final do ano de 2020, início de 2021, e depois para todos esses segmentos a gente nota uma queda contínua. Então a atividade de indústria de transformação está ali mostrada, né, na média, mas o que a gente nota é que todos esses grandes segmentos produtores catarinenses estão caindo. Confecções, têxtil, plástico, madeira, cerâmica e até máquinas e aparelhos elétricos. Quer dizer, qual é o determinante dessa queda? Sem dúvida, o principal determinante dessa queda é a falta de demanda, que tem no nível de taxa de juros a sua principal causa. A economia brasileira hoje opera com o maior nível de taxa de juros do mundo, né, taxa básica de juros, e é evidente que essa taxa básica ela denomina todas as outras, né? Então a taxa de juros no Brasil para consumo e para produção é muito elevada e ela prejudica muito esses setores em especial. A gente nota ali pela tabela da direita que esses setores eles são muito dependentes da demanda nacional. Quer dizer, quando a renda nacional cresce, quando os salários crescem, quando existe um estímulo mesmo ao endividamento, né, os empréstimos para que as famílias consumam, a gente tem crescimento desses setores. No caso contrário, como a taxa de juros agora é muito alta, eles têm mais dificuldades de crescer. Então notem que, por exemplo, o setor têxtil, 62% da demanda desse setor, do setor têxtil catarinense, é realizada fora do estado de Santa Catarina e também não é exportação, quer dizer, são vendas para outros estados. No caso de confecções, 61%, cerâmica e vidro quase 40%, plásticos quase 60%, 58,6%, e mesmo de máquinas elétricas 45%. A exceção aí é o setor de madeira, né? O madeireiro em grande medida são as exportações, né? Mas também é muito mercado nacional, 29,1%. E nesse caso do setor de madeira é importante ter em consideração que as exportações são especialmente para os Estados Unidos, que é onde está tendo também uma grande elevação de taxa de juros. Quer dizer, o juro muito alto nos Estados Unidos tem feito ou tem desestimulado a compra e a produção de novas casas, que é onde são utilizadas as madeiras catarinenses, e isso tem feito com que a atividade madeireira também entre num declínio forte. No slide seguinte a gente vê as exceções à regra, né, que são os setores que estão crescendo ou que ainda estão com um nível de produção superior à média da indústria de transformação. Então notem que a gente tem ali o setor de alimentos, o setor de papel e celulose, o setor de metalurgia e o setor de veículos. O que acontece com esses setores? Foi isso que eu fui tentar identificar e estou passando aqui para vocês. O setor de alimentos sustentou um bom nível de exportações e uma demanda nacional pouco elástica, quer dizer, a demanda nacional pode variar um pouco a renda, mas as pessoas continuam se alimentando, quer dizer, então a produção não cai muito com a queda da renda, né? Não varia muito. E esse é um setor que conseguiu ganhar bastante capacidade de exportação, especialmente em alguns segmentos da venda de carnes. No caso do papel e celulose, é bastante interessante saber que uma boa parte da produção do setor de papel e celulose vai exatamente para o setor de alimentos de Santa Catarina. Existe uma relação muito forte, 20% das vendas do setor de papel e celulose estão ligadas à produção de alimentos, quer dizer, são as embalagens, né, dos alimentos que são feitas aqui em Santa Catarina. No caso do setor de veículos, ainda que a taxa de juros esteja muito alta, limitando
a demanda desse setor, não há dúvida de que isso está acontecendo. Esse também é um setor que existe uma demanda reprimida muito grande, porque durante o período, mesmo pós-pandemia, pelo menos até a metade de 2021, você poderia querer comprar um carro, mas não necessariamente você iria conseguir, porque faltavam peças. A gente lembra de como foi um período difícil de obter peças por causa das quebras de cadeia que ocorreram no mundo todo. Essa regularização que passou a acontecer depois de do segundo semestre de 2021 ainda tem alguma demanda reprimida que está sendo revelada. E o setor de metalurgia também é um setor que depende muito, ou seja, que a sua demanda depende muito do setor de veículos, seja que quase 15% das vendas da metalurgia vão para o setor de veículos aqui de Santa Catarina, ainda pode vender mais para outros produtores, para produtores de veículos de outros estados, isso a gente não consegue identificar, mas tem também 20% da produção de metalurgia de Santa Catarina vai para o setor de construção civil, que aqui em Santa Catarina é sempre um segmento, né, que está quase sempre em alta, né, porque a venda de novos imóveis, especialmente na região litorânea, ela continua muito aquecida, apesar de taxa de juros um pouquinho mais alta. A gente sabe que aqui existe uma demanda, né, sobre litoral catarinense bastante alta. Então é um pouco isso, eu queria ressaltar esses aspectos para chamar a atenção de que a atividade industrial ela está muito relacionada ao nível de taxa de juros que a economia opera. Então agora passa a ser interessante a gente olhar um pouquinho para os determinantes da taxa de juros. E é isso que eu vou tentar falar agora no próximo vídeo.